Adorados pela graça e a misericórdia do Senhor, porque depositamos a nossa confiança nele. Amém? Então diz o 8, confiar nele, ó povo, né? Ó irmão, ó irmã, ó mulher, ó criança, ó adulto, ó adolescente, louvado seja Deus. Não confia em ninguém, confia em Deus. Ó povo, em todos os tempos, irmãos, é todo o tempo. É verdade. Não é só agora que eu confio, está tudo bem, louvado seja Deus. É na tempestade, é no perigo, amém, irmãos? É no desespero, na alegria, é em atos, louvado seja Deus. Se a gente pensa que não vai acontecer, mas vai acontecer. Louvado seja Deus. Então o Senhor está pedindo desde já para eu e você confiar nele, amém, irmãos? Ele tem o poder sobre as suas mãos, louvado seja Deus. Então ele pede para mim e para você que é o povo dele, amém, irmãos? Que tem dado ouvido a palavra do Senhor em todos os tempos, amém, irmãos? Derramai perante a ele, amém, igreja? Não temos que derramar, irmão, diante de ninguém, povo de Deus. É diante a ele, amém, irmãos? Dobramos e prostramos, louvado seja Deus. Como ali foi a palavra de ontem, Daniel, ele se prostrou diante do rei da glória, amém, irmão? Mesmo que os acusadores, mesmo que muitos ouviam, né, igreja? Muitos queriam caminhar, muitos queriam, irmãos, ver Daniel lá, igreja, prostrado, morto lá. Mas o Senhor, que é o pastor de cada um de nós, que cuida das suas ovelhas, que dá vida para as suas ovelhas, louvado seja Deus. Foi esse Deus de Daniel, irmãos, que não deixou ele lá na cova dos leões ser tragado, ser destruído. É o mesmo Deus de cada um de nós, louvado seja Deus. Então ele tem cuidado de nós, pedindo para nós confiar nele, amém, irmãos? Louvado seja Deus, porque ele é a nossa rocha. Temos que se derramar e se prostrar diante dele, amém? Aleluia a Deus. O Senhor pede para nós, irmãos, derrama sobre ele, né? Louvado seja Deus, o nosso coração. Às vezes a gente se abre, se entrega, e daqui a pouco a gente se decepciona. Né, irmãos? Eu falei tudo para o Amanda e o Amanda contou tudo para mim, para Maria, para Joana, né, irmão? Então o Senhor está falando para nós, irmãos, se derramar perante a Ele. Ó, Senhor, meu Deus, tu sabe a minha necessidade, Senhor, tu conhece a minha estrutura. Para resumir um pouco aqui, essa palavra fala de Sansão. Quem era Sansão? Sansão era Nazireu de Nazireu, né, irmão? É Nazireu, não fala Nazireu, mas é Nazireu. Nazireu de nascença. O que quer dizer? Foi consagrado a Deus. Mas sua mãe não podia ter filho, e já avançada na idade, o Senhor mandou seu mensageiro, dizendo a ela que ela teria um filho, que seria Sansão, para ser. Sobre a cabeça de Sansão não poderia passar navalha. Amém, povo de Deus? Os irmãos conhecem a história de Sansão. Amém. Na cabeça de Sansão não poderia passar navalha, não poderia cortar o seu cabelo. Ele não poderia beber bebida forte. E ele não poderia tocar em morto, nem animal e nem ser humano. Amém, povo de Deus? Era um voto, um tratado que Deus fez com a sua mãe, Mara. Mas Sansão, povo de Deus, vou resumir rapidinho para a gente entrar na palavra. Sansão, conforme foi crescendo, ele foi se desviando do caminho do Senhor. Amém? Ele acabou casando com uma filisteia. Depois ele se envolveu com Dalila. Quando Sansão se envolveu com Dalila, começou a queda de Sansão. Deus falou, e a gente sabe como que Deus falou no Salmo primeiro, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Meu Deus. É um ensinamento para cada um de nós. Como é que eu fico forte se eu ando com você e fica forte? Como é que eu continuo com Deus se eu ando com quem anda com Deus? Essa palavra de vez em quando é pregada aqui, ponto de negação. Como que eu consigo continuar se eu estou sempre na igreja? Então Sansão desviou seu coração e se envolveu com Dalila, uma mulher filisteia, uma mulher maligna. Vamos aqui no decreto de Juízes 16, 18. Amém? Por Deus montando a palavra. Amém. Decreto de Juízes 16, 18. Vendo, pois, Dalila está confirmando. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Vendo, pois, Dalila, que já lhe abria totalmente todo o coração, mandou-lhe chamar os príncipes dos filisteus
filisteus, dizendo... Não, vamos no 17, senão a gente não vai entender. 17. Juízes 16, 17. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: olha o que ele fez. Foi falado pelo segredo entre ele, amém, seu pai e sua mãe. Mas Dalila, usado pelo marido, importunou tanto ele, que acabou ele revelando o segredo dele. 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. 17. E abriu-se-lhe o coração e disse: Sansão disse para Dalila: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se me é a ser rapado, seria de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Espíritos, jamais, povo de Deus, Sansão deveria ter revelado esse segredo, porque a força não vinha de Sansão, vinha de Deus. Mas aquele cabelo era um segredo entre ele e Deus. Mas ele acabou revelando aquela mulher do mistério. Então, por Deus, nem tudo a gente deve falar, nem tudo a gente deve contar. Até para o irmão da fé, até para o irmão da fé, até para o marido, até para o marido. Tem coisa que é entre você e Deus. Se a gente faz um pacto com Deus, é entre você e Deus. Se eu vou fazer um jejum, é entre eu e Deus. Amém, irmãos? Eu posso estar jejuando aqui, se eu contar com os irmãos, acabou, quebrou o meu jejum. Amém, irmãos? Então nós temos que ter essa sabedoria. Tem coisas que é entre nós e o nosso Deus, o vacilador. Então Sansão fez a pior coisa que ele deveria ter feito. Ele contou para Dalila que não poderia raspar a sua cabeça. E ela está esperando essa oportunidade. 18. Vendo? Juízes 16, 18. Vendo, pois, Dalila, e já se havia totalmente o seu coração, mandou-lhe chamar os filhos dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o coração. E os filhos do filisteu vieram com ela, trazendo com eles o dinheiro. Olha só, como Jesus foi traído por 30 moedas por Judas, Sansão foi traído por Dalila também por dinheiro. 19. Decreto 16, 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua. Cadê o amor de Deus? Cadê aquele amor como Deus usou a serva de Deus? A gente casa, acha que é de um jeito, mas às vezes é de outro. Verdade. Mas já casou, agora tem que contornar a situação da noite, ele não pode separar. Se separar, tem que ficar só. É verdade. Porque o povo de Deus é assim. Mas ele, todo aquele amor que Dalila disse que tinha por ele, era tudo mentira. Uma oportunidade para trair Sansão por causa do dinheiro, como esse está. 20, decreto de Juízes. É o 20, né, povo de Deus? Me ajuda aí. 20. Ele disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou ele do seu sono e disse: olha só como Sansão estava enganado. 20. Ele disse-lhe ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, na mente de Sansão, jamais ele cairia. Na mente de Sansão, jamais ele se desviaria. Na mente de Sansão estava tudo certo. Na mente de Sansão, ele não estava desagradando a Deus. Na mente de Sansão, ele estava agradando o Espírito Santo de Deus. Na mente de Sansão, ele era um cristão, mas ele estava cego. Amém. Nós temos que vigiar nessa palavra. Nós temos que vigiar Deus para abrir nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para nós fazer direito as coisas de Deus, para nós não ser enganados. Então Sansão pensou: mais uma vez ele vai escapar, porque lá em cima ele estava enganando lá Dalila. Ele estava dizendo para Dalila coisas que eram mentira. Estava enganando Dalila, porque ele estava se segurando para não revelar o segredo. Mas a carne foi mais fraca e ela seduziu Sansão e ele acabou revelando o segredo que não poderia cortar as 7 tranças do seu cabelo. Repetiu 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou-se ele do seu sono e disse: sairei esta vez como dantes e me defenderei,
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aí foi triste com Deus. 21. Então os filisteus dominaram, arrancaram os olhos, olha só, e os levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. O povo de Deus arrancaram os olhos de Sansão e levaram ele como escravo para Gaza. Mas aquele homem forte que matou 1000 com uma queixada só. E aquele homem forte que matou um leão. E aquele homem forte que toda vez que via um filisteu, ele derrotava pela força. E aquele homem forte. E aquela força. É verdade. Essa palavra nos ensina a não ser soberbo. Não dizer, eu estou aqui pregando, eu posso, eu consigo, eu sou. Eu tenho dom de louvar, eu sou, eu faço, eu dou. Eu tenho dom de louvar, eu faço, eu sou. Não é da força do nosso braço. É da força de Deus. Mas Sansão, ele pecou de tal forma, ele desagradou a Deus de tal forma, que o Espírito Santo de Deus se afastou de Sansão. Aqui no 21, repetindo. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze, e o puseram para tirar o moinho. 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como dantes foi rapado, louvado seja Deus. Aqui no 23, a morte de Sansão, louvado seja. Vou resumir um pouquinho esse parágrafo de cima. Ele foi levado ali para Gaza, acorrentado nas correntes, e o povo estava zombando de Sansão. Cadê a sua força, Sansão? Cadê o seu Deus, Sansão? Cadê aquele homem que matou 1000 com uma fechada só? Estavam zombando de Sansão. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não pecar contra Deus, para nós não cair e as pessoas dizerem, mas aquela ali não é mancida? Não é aquela ali que pregava? Não era aquela ali que louvava? Não era aquela ali que ia para a casa de Deus? Agora está fazendo as coisas erradas? Agora está no mundo? Agora está escarnecendo? Nós devemos tomar muito cuidado. Porque nós somos fracos, como Deus. É verdade, Jesus, tem misericórdia de nós. Hoje você está aí forte, mas se nós não vigiarmos, mais fraco que nem Sansão caiu. É verdade. Sansão caiu pela soberba. Porque ele não confiou no Senhor. Quando o Senhor disse, jamais você deve revelar o seu segredo. Então, povo de Deus, vamos tomar cuidado para nós não cair. O que passou, passou. O que você deixou de fazer daqui para trás, já deixou de fazer. Não tem como mais. Mas daqui para frente se firma no Senhor. Não importa o que aconteceu desse momento. Que hora que é, povo de Deus? Fala a hora certinha. Sou a Deus. Que hora que é? Alguém pode falar a hora para mim? 8:06. 8:06. 8, já está passando. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Vamos fazer a oração dos enfermos? Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ó Deus, Porque piedade. Sansão já estava sentindo que ele ia morrer. É, Mas ele falou: antes de eu morrer, eu já me arrependi. Antes de morrer, eu vou fazer uma coisa boa. Antes de eu morrer, eu vou deixar Deus usar a minha vida. Porque ele sabia, se ele fizesse algo bom ali, o Senhor o perdoaria. Amém, povo de Deus? O povo de Deus, por favor, a bondade, cobre multidão de pecados. Sou a Deus. Não fique se moendo por algum pecado. Abençoa, Deus. Agrade a Deus. Para que o Senhor Jesus Cristo apague os seus pecados e o meu pecado. Porque nós queremos em todo momento. O pecado de Sansão foi grave, mas ainda houve tempo de arrependimento. Louvado seja Deus. Tem misericórdia. Decreto de Juízes 16:27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam os príncipes dos filisteus. No terraço havia 3 homens. Uns 3 homens. Deixa eu repetir. 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincando. Então, povo de Deus, quando foi falado que aquele homem forte estava cego, amém? Estava sem força, eles colocaram ele para ser zombado. Olha quantas pessoas foram lá para zombar de Sansão. 3.000 homens, louvado seja Deus, para zombar de Sansão, povo de Deus. Mas aqui no 29,
do 28, amém? Então Sansão fez o quê? Clamou o Senhor. Ele não pensou, para mim não tem mais jeito, não. Amém, povo de Deus? É verdade. Ele não pensou, agora não adianta mais, eu já revelei o segredo, o Senhor não vai ter misericórdia de mim, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer, eu estou condenado, eu não vou subir, já foi, acabou, não dá mais. Não, Sansão fez o quê? No 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelo menos pelos meus 2 olhos. Deus está. Ele falou: Senhor, eu me arrependi. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu agi de maneira que não deveria. Eu fiquei pelo fato que o Senhor fez com a minha mãe, ela dizendo que eu não poderia raspar a minha cabeça. A minha força se foi, mas eu estou aqui, Senhor. Me usa mais uma vez. Amém, povo de Deus. Amém, Não Jesus. importa se passou daqui para trás, vou perguntar agora a hora de novo. Que hora que é, irmã André? É que é 8h15. 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 O que passou? 8h14 já passou. Não se remova pelo que já passou. Verdade. Não se remova pelo passado. Você não vai colocar aquela água que foi derramada no copo, não vai colocar no copo. Então deixa o que passou para trás e vai no 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que lembres de mim. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Senhor, se lembra de Deus. Se lembra de mim, Senhor, eu sou pecadora. Eu sou pecador, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sabe a minha estrutura. O Senhor sabe que eu pequei. O Senhor sabe que eu fui fraca. O Senhor sabe que eu não consegui. Mas tem misericórdia de mim. Foi o que Sansão fez. Amém, povo de Deus? Ele se arrependeu e ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim no 28. Então Sansão, Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Jeová, peço-te que te lembre de mim e fortalece-me só mais essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, porque ele estava cego, mas aqui porque ele estava cego carnalmente. Ele estava sem os 2 olhos, que arrancaram os olhos de Sansão, mas espiritualmente Deus abriu os olhos dele. Aleluia. Por quê? Porque ele pediu. Por quê? Porque ele se arrependeu. Por quê? Porque ele pediu: me fortalece, Senhor. Amém, povo de Deus? Amém. Decreto de Juízes 16, 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio que sustentavam a casa e fez força sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força a casa, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte dos que matou em sua vida. Espírito está, Jesus. Povo de Deus, é o arrependimento que conta. Amém. Amém, Jesus. Fazendo pecado que Deus não perdoa. É blasfemar contra o Espírito Santo. Verdade. Se eu estiver me pregando e está escrito, e você dizer que não tem nada a ver, você está blasfemando. Se você dizer que Jesus morreu na cruz, nada, você está blasfemando. Se você dizer que Jesus, eu tenho até medo de falar, você está blasfemando. Mas fora isso, o Senhor perdoa. Amém? Abençoa Deus. Sansão quebrou o pacto com Deus, mas ele se arrependeu e Deus perdoou. Glória a Deus. Deu uma força para ele novamente. Amém. E ele derrubou a coluna daquela casa. Glória a Deus. Olha quantas pessoas morreram. Vou voltar lá no 27. Ora, Decreto de Juízes 16, 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres. Olha quem Sansão matou. Todo aquele povo que estava zombando Deus. Então, povo de Deus, o Senhor dá sabedoria para nós. Matar o adversário de nossas vidas. Olha o adversário das nossas vidas. Esse é o pensamento aqui, ó. Agora eu já não tenho mais jeito. Agora já não dá mais. Agora eu já não fiz. Agora eu já peguei. Agora já foi. Será que eu consigo? Consegue. Glória a Deus. Mata esse pensamento que te faz você pensar que você não consegue. Nós somos fortes. Verdade, Deus. A carne não é. Mas nós somos fortes, não para se obedecer, mas para nós continuar. Você tem que falar na sua cabeça: eu sou forte. Me ajuda. Você tem que falar na sua cabeça: eu consigo. Você tem que falar na sua cabeça: eu venço. Amém, povo de Deus? Amém. Se eu colocar na minha cabeça que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vejo, eu vou cair. Como aconteceu comigo lá no passado. Achei que não conseguiria, coloquei isso na cabeça
e cai. Mas Deus, pela força dele, me levantou. E eu que ainda consegui. Glória a Mas quem cair agora, vamos dizer, é muito difícil. Verdade. Se cair agora é muito difícil. Porque o Senhor já está voltando. Essa é a chave que ele tem. Então segura nas mãos de Deus. Amém. O passou daqui para frente, passou. Continua com Deus. Aleluia. Não importa o que você fez. Continua com Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo ele disse que as mãos dele não estão encolhidas para não poder. Graças a Os Deus. ouvidos dele não estão gravados para não te ouvir. Amém? Só continue com Deus. Glória a Deus. Sansão, na última hora, se arrependeu, mas ele pediu, Senhor, mais uma vez me dá força. Mais uma vez, dá-me de volta aquela força que o Senhor me deu, e eu destruí e matei, e o homem estava fechado de jumento. Amém, irmão? Amém. Sansão derrotou os filisteus pela força de Deus, e depois ele dormiu no Senhor. E naquele grande dia eu creio que o Senhor vai salvá-lo. Amém, por Deus? Amém. Esse é o recado para mim. Glória a Deus. Só segura nas mãos de Deus, para que Deus não se retire de você. Verdade. Amém, povo de Deus. Amém. Pega essa palavra, povo de Deus. Isso Essa palavra eu ia pregar a clama semana passada, não deu. Eu ia pregar essa semana, não deu. Porque tinha que ser hoje. É verdade, Às vezes a Jesus. gente pensa, né? Puxa, eu vou ler essa palavra na igreja. Mas não foi me dada a oportunidade para pregar. Hoje Deus me deu, então essa palavra tinha que ser hoje. Porque eu precisava ouvir essa palavra hoje. Te agradecemos, Você precisava ouvir Jesus. essa palavra hoje. Aleluia. Eu firme no Senhor. Amém. Então, que você não fez, não tem jeito para Satanás, porque Verdade. para ele não tem mais jeito, mas para mim e para você tem jeito. Glória a Segura Deus. nas mãos do Senhor e não deixe o Espírito Santo se afastar de ti. Você tem o Espírito Santo sim. Se você não tivesse, você não estava aqui, você estava no pecado. É verdade. Se eu e você não tivesse o Espírito Santo, nós estávamos no mundo, nós estávamos na novela, nós estávamos no celular, nós estávamos perdendo tempo com aquilo que não provém de Deus. Se você está aqui, se eu estou aqui, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Glória a Então, Deus. vamos continuar. Amém, continue. Amém, Jesus. Amém. Abre o O nosso salmista coração. falou da igreja, temos que confiar em quem, irmãos? Deus. Deus é maravilhoso, né, igreja? Deus trabalha do jeito dele, da forma dele. E nós não compreendemos. O salmista, irmãos, estava nos aconselhando e nos orientando já desde o princípio, falando sobre a confiança. Né? Então, ele falou: confiai, povo, confiai, povo, em Deus, confia em Deus. Aí agora o Espírito Santo de Deus traz a passagem de Sansão, né, irmãos? Eu acredito, gente, entrando dentro da palavra, porque a gente, quando lê a palavra, medita na palavra, a gente entra dentro do contexto da palavra, louvado seja de Deus, e aqui a gente sente, irmãos, a indignação de Sansão. Mas por que ele ficou indignado, irmãos? Pela confiança que Deus depositou sobre ele, né? Vamos analisar, irmãos. Já pensou você? Deus te dá um algo, né? Tremendo, e você sabe disso. E por causa de uma fraqueza da carne, como o Espírito Santo já falou no início, e agora ele continua ainda reforçando para nós, irmãos. A confiança, igreja, é tudo em Deus. Deus está ensinando para nós, irmãos. Aleluia. Então, por causa da carne, o que ele fez, irmãos? Está aqui, Daúda, toma. Deu de graça, irmãos. Então, o Senhor está ensinando para nós, irmãos, a gente tomar muito cuidado, vários cuidados, igreja. E que muitas das vezes a gente acha, irmãos, não, imagina, né? A nossa carne, ela é tremenda, né, igreja? O carne, né? Foi a carne de Sansão, irmão. E hoje é transmitido para nós, o carne ensina, né, igreja? Cada um responda por si, irmãos. Era uma mulher que ele não podia ficar com ela, mas ele ficou. Já começou errado. Ele sabia? Sabia. Mas pela fraqueza da carne, o que aconteceu, irmãos? Tudo isso que nós resumimos aqui, igreja. É E no dia de hoje é diferente? Não. Por que a igreja acontece? Aconteceu no passado. Pode acontecer no presente? Sim. Se nós, irmãos, não tivéssemos a orientação aqui do Espírito Santo de Deus, ensinando para nós. Estamos sujeitos igual Sansão, igreja. Então, o Espírito Santo de Deus é o vencedor no meio de nós, irmão. Aleluia. Deus está saindo aqui hoje, falando conosco, a base da confiança. Confia, ó povo, em Deus. Não ponha a tua confiança naquele que está do teu lado. Cuidado.
Pode ser eu. Pode ser eu, irmão. Mas você não está pregando? A irmã acabou de pregar. Pode ser cada um de nós, nós somos sujeitos, irmãos. Que Deus tenha misericórdia do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Que Deus tenha piedade de nós, irmão, porque nós não sabemos, deixa. Então o Senhor está ensinando para nós, irmãos. Mas veio o reconhecimento de Sansão. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua falha. E ele aí, irmãos, até na beira da sua morte, ele foi até o fim. Então o Senhor está ensinando para nós a não desistir, a confiar nele, amém, irmãos? E fazer segundo a vontade dele, haja o que houver. Ainda há esperança para Israel. Aleluia. Mesmo na armadura dele, porque eu acredito que ele ficou tão amargurado, porque quem pecou aqui, irmãos, não precisa responder. Você já pecou, irmã? Você sabe que foi errado, sim? E nunca vamos ter o perdão. O inimigo coloca várias coisas, vários contextos na nossa mente, irmãos. Mas segundo a misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Glória a Deus. Para contar e testemunhar que não foi só, irmãos, na vida de cristão, mas pode acontecer na vida de cada um de nós também. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, igreja. Temos 4 minutos de louvor. Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no caminho foste fiel. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Está. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. 19. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. 20. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina e guardei no leite. Segura aqui, pronto. Os irmãos compreenderam. Foi falado para ler a passagem, mas, por exemplo, assim, às vezes, como é um parágrafo inteiro, precisa ler, pode parar de 7 em 7, para você ver o que Deus te deu. Repara o que Deus te deu. Jesus. O que foi que Deus me deu? Deus me deu, Deus sabe que me deu, e eu também sei que me deu. Todo cuidado é pouco, porque se nós, o que foi falado já para nós, maldito, Escrito está. se nós se descuidar, nós não confiamos em nós, e nós é homem. É, meu Deus, maneira. Será que é isso que Deus quer? Das minas, as minas, sabe, o poder de Deus nas tuas mãos, o dom de Deus nas tuas mãos. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terá autoridade. Olha, ó, ele pegou os dons dele e multiplicou. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa. Me ajuda, Vou Deus. dizer uma coisa. Se tem algo que eu tenho, que eu sei que é útil, que é bom, se eu na minha pessoa, se eu entrego para uma pessoa, a pessoa pega e joga lá, ó, por exemplo, uma Bíblia. Se eu der uma Bíblia para alguém, e a pessoa é da pessoa, mas a pessoa chega e joga lá, isso me fere, eu nunca vou falar nada. Mas se eu chegar lá, tá entendendo? Ajuda teu povo, Deus, fazer a tua obra. Mas o Espírito de Jesus Cristo mandou te dar, é uma honra muito grande. Meu Deus. É uma glória muito grande. Não é questão de papel, não é questão de tinta, não é questão de letra, letra mata. É o caminho para a salvação. É o amor de Deus sobre a tua pessoa, para Deus confiando na tua pessoa, para você ajudar alguém, como você foi ajudar. Então, esse talento que Deus deu para cada um de nós, a gente não pode esconder ele. Não tem nada nessa terra que pode ocultar isso, esconder isso. Não tem, olha, não tem esposo, não tem trabalho, não tem saúde. Tá, vamos supor, saúde é saúde, a pessoa está com saúde. Não tem doença, porque está ruim hoje, a doença está bom. Vocês estão entendendo? É, então, Deus. veio a palavra. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Abençoa teu povo, Deus. O que Sansão fez. Essa palavra é para mim. Tem misericórdia de mim, Olha Jesus. tu que está em pé. Dado para nós. Escrito está.
porque talvez nunca mais verá a luz. Misericórdia, Jesus. Sansão não viu mais a luz, nunca mais. É verdade. Nós acabamos de ouvir a mensagem. E se essa palavra veio, Deus está me alertando. Então, Me ajuda, Deus, me converte cada dia, Senhor. Condenado, não tem dó, porque Deus já me avisou. Aí eu aproveito a chance, busca Jesus Cristo no meu coração agora, eu peço para Ele abrir minha boca e alertar o povo de Deus. Ajuda teu povo, Não tem Deus. pressa. Porque Deus, irmãos, Deus dá o tempo para nós, Ele é o poder, Ele é a glória. Vamos lá ver, o 19, o 20 agora. Isso, pode ler, não 20. 18. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina me deu comida. 19. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. 20. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num leito. Misericórdia, Jesus. Ela vai ler, não estamos falando, É, meu Deus. Olha, lê o 20 de novo, olha. Olha Deus falando que eles estão guardando os calendários. Me ajuda, Deus. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Meu Deus. Porque tive medo de ti, que és homem vigoroso, que toma o que não puseste e pega o que não semeaste. Oh, Jesus. Deus tem misericórdia de mim. O que você tem medo? Eu sei que eu vou esquecer. Eu estou aproveitando aqui. Eu não sou Deus irmãos abençoado. Abençoa a tua igreja, Deus. Tem um poder. Mas de que eu tenho medo? O que você tem medo? Você tem medo de quê? Não sei. Cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe. É, Deus, piedade, Deus. Deus. É você, esse medo é seu, não é meu. Mas eu também tenho o meu medo. O meu medo de você nunca me convidar, nunca orar por mim, nunca me acompanhar, nunca me incentivar e me deixar. É, Para Deus. ter o fogo eterno. Sabendo que assim que eu cair lá, já vem você também. Jesus. Então, irmãos, vocês lembram? O que Deus fala para Meu Deus, piedade, você não Jesus. sabia que eu era santo? Deus, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. O Elenildo, Deus, não fica nesse de oração, meu favor. Deus falando. Você não sabia que eu sou santo? É, Deus. Você não sabia, você não tinha certeza que eu sou Me santo? ajuda, Deus. Tem Você não tinha misericórdia. certeza que você é pecador? Você não tinha absoluta certeza que você é pecador? Você não viu que você tinha que se esforçar para eu te ajudar, para você vir a mim? Você me desprezou. Meu Deus. Você me recusou. Você me desfez. Você achou que já era igual eu, que já podia sentar do meu lado. Já podia subir para mim. Estão entendendo a mensagem? Estão sentindo a graça de Deus? Glória a Deus. 28. Peraí, só um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. 23. Por que não colocaste, pois, o meu dinheiro? Meu Deus. Coloque os dons de Deus em andamento. Me ajuda, No Jesus. banco, o que é banco? Não fica parado. Seara. Aqui, ó. Me ajuda, meu Deus. Para que eu. Aí, ó. É Deus que faz a Meu obra. Deus, É Deus que te misericórdia. fala. Se alguém te magoar ali, daqui a pouco Deus tem um conforto para você. Se alguém falar, não quero saber de Bíblia, coisa nenhuma, que te rasga todo, te mata de dor de coração. Porque a gente sente o desprezo. Isso aí não foi contra nós, foi contra o nosso Deus que nos ajudou. Mas Jesus Cristo já olha para o anjo, já enche ele de graça e ele te conforta de uma forma. Ei, Jesus, Ele aleluia. vinha de você, que seu filhinho, seu cai um tombo, e até fica sem ar. Sabe aquela criança quando chora fica sem ar? O choro demora para vir, porque tem que entrar força no pulmão, porque a queda foi grave. Verdade, Não vem Jesus. você, meu Deus. Pô, me traz água com açúcar. Não vem você com o farinha. Se nós faz isso, é o nosso Deus. 24. De maneira, Deus. Ele disse, ao 23, ao finalzinho, para que eu vindo o exigisse com juros. Meu Deus. Deus está falando isso, Deus vai fazer isso. Porque ele falou assim, eu te capacito. Jesus vai me Oh, Deus, tem misericórdia. coisas maiores vós farão. Jesus falou que ele fez tudo aquilo. E ele falou uma coisa do povo dele, que confia nele, crê nele. Coisas maiores farão. 24. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhes, olha só, Meu Deus, misericórdia.
tirar-lhe a mina, tirar-lhe o valor, o pertence, Meu Deus. e dai ao que tem 10 minas. Ô, Jesus. Talvez alguém tenha medo, falar, ai meu Deus, por que eu não conhecer o Evangelho? Você conhecer o Evangelho porque Deus te ama. Você conhecer o Evangelho porque você é uma pessoa diferenciada. Você conhecer o Evangelho porque você não está muito de acordo com essas coisas. É Deus que testar. Qualquer coisinha, eu separo e já mato. Ah, eu quero o seu celular vir aqui. Você não concorda com essas coisas. Você gosta das coisas certas. Por isso que Ó, o Senhor é Deus. 24. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai a que tem 10 minas. Isso que 25. está. Disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas, olha só. Irmãos, ó, sabe o que é isso aí? Quando um filho te abraça, sabe aquele abraço de filho mesmo? Aí vem o que abraça fazendo, aquele que te abraça, sabe? Aquele que te abraça gostoso mesmo, que você sente, entendeu? Esse você tem, a sua vida está na mão dele. É Deus. O que Deus fala? A obra de Deus está na mão de você. Me ajuda, meu Deus. Ore por mim. Tem misericórdia da tua igreja, Deus. Ajuda o teu povo. Irmãos, nós temos que ficar contentes. Nós não temos que ter medo. É Deus. Porque nós temos mais medo, sabe por quê? Que nós, como pecador,